Olá, caríssimos irmãos. Hoje trazer aqui para nós refletirmos sobre indulgência. Às vezes achamos que estamos fazendo tudo da maneira correta e, sem querer, acabamos apontando o dedo para um irmão que está no erro. Eu sei porque até hoje, se eu não me manter vigilante, eu faço isso também. É difícil da gente resistir a isso, né? Porque faz parte do nosso, vamos dizer assim, do nosso íntimo, né? Sem querer acabar reparando na falta alheia. E o problema maior é esse: nós esquecemos das nossas faltas, reparar as nossas faltas. Então a indulgência é exatamente isso. Do Livro dos Espíritos, livro terceiro, que se trata de leis morais, capítulo 12, perfeição moral, as virtudes e os vícios, perdão, né? Questão 903. Kardec pergunta aos espíritos: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Reparar, exatamente o que eu acabei de falar. Né? Estudar, reparar nos defeitos alheios. Né? Incorre culpa. Os espíritos então respondem: incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Então, indulgência, meus irmãos, também se trata de caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Então, né, se de repente a pessoa repara, né, mas para auxiliar a corrigenda, que nós vamos estudar um pouquinho mais para diante a respeito disso, ele poderia até ser de alguma utilidade. Mesmo assim, não é aconselhável, porque cada um tem que se preocupar com os seus próprios defeitos. Né? Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem, né, dos outros, é uma das virtudes contidas na caridade, que é o que eu disse anteriormente. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse o meio de vos tornardes superiores a ele, aos defeitos, não à pessoa. Se lhe censurais o ser avaro, né? Se censurar aquela pessoa que é avarenta, sede generosos. Se vai censurar aquele orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser for áspero, sede brandos. Se o proceder em pequenez, com pequenez, né, atitudes baixas, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei de modo que se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus,
Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Fazei de modo que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus, aplicar em si mesmo. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave nos seus próprios olhos. Muito importante isso. Porque às vezes a gente, sem querer mesmo, né, aponta o dedo. Aponta o dedo mesmo. Só que nós também temos essas imperfeições. Às vezes aquelas que reparamos são também muito fortes em nós mesmos e nós não queremos enxergar isso. Tinha um tempo num estudo de neurolinguística em qual eu participei, que diz que quando você aponta o dedo para alguém, possuem 3 voltados para você. Então prestemos muita atenção. A indulgência é uma maneira muito necessária para com a prática da caridade. Indulgência é um sentimento fraterno, né? Tratar as pessoas como um irmão, aquele que a gente sabe que tem os defeitos, mas a gente fala, né? Faz uma vista grossa, fala, nossa, mas é meu irmão, né? É meu irmão, né? Por mais que tenha defeitos, é meu irmão, é meu filho, é minha mãe, meu pai, né? Fraterno. Evitamos assim censurar, criticar, fazer observações, né? Que choca as pessoas. E principalmente falar mal de quem quer que seja. Tudo abrange indulgência. Muito importante isso no comportamento do cristão. Não é do espírita, é do cristão, aquele que diz que segue Jesus. A pessoa indulgente não vê os defeitos dos outros, vê, né? Mas evita de falar, de divulgar, esparramar para todo mundo, olha, né? Aquela pessoa é assim, assim, assado, né? Deixa ela com os defeitos dela, né? O negócio é ocultar. Às vezes a gente fala, mas eu quero alertar. Gente, cada um tem os seus critérios, cada pessoa tem as suas tarefas, as suas coisas, experiências a passar. E claro, a gente poder evitar o mal, né? Por que não? Mas tomemos muito cuidado com isso. Falar dos nossos irmãos enquanto não enxergamos a nós mesmos é muito, muito perigoso. E é muito pretensioso. Devemos sim ser severos conosco. Aí sim, ser severo consigo mesmo, né? Como eu disse, apontar 3 dedos para si mesmo, anotando todas as nossas próprias faltas. Isso sim é importante, né? Porque é muito fácil você olhar o defeito daquele irmão que está ali passando uma dificuldade, a gente nem sabe às vezes o porquê que a pessoa está fazendo aquilo que nós julgamos ser errado, né? Mas não olhamos para nós mesmos. Então, se quer severidade, seja severo consigo mesmo. Olha para o espelho. Fala, Marcelo, eu sou Marcelo. Eu tenho de tal, tal, tal defeito. Qual é o meu objetivo? Corrigir os meus defeitos. Não corrigir o defeito do meu vizinho, do meu irmão, até aquele mesmo que mora junto conosco, dentro do nosso lar, né?
Então devemos ser severos conosco e indulgentes com as fraquezas, com os defeitos alheios. Porque todos temos defeitos e hábitos a serem corrigidos. Todos nós, sem exceção. O Cristo então nos adverte: não podemos pretender tirar o argueiro dos olhos do nosso irmão, do nosso próximo, aquele que a gente está vendo que está fazendo coisa errada, né? Se temos em nossos olhos a trave que nos cega e que acaba dificultando muito mais a nossa caminhada. A criatura indulgente demonstra sempre ser caridosa e fraterna. Não compactua com o mal e busca sempre ver o lado positivo de tudo e as coisas boas do semelhante. Veja que importante isso. Ver o lado positivo de tudo e de todas as coisas, principalmente do semelhante. Então veja, a gente passa a enxergar de uma outra maneira. A gente começa a ver a vida de outra maneira. A vida se passa diferente para nós. Faz diferença. Se é uma recomendação do Cristo, faz diferença sim. Enxergar mais as coisas boas. Já até contamos a história, já contei história, tantas pessoas já falaram sobre isso, né? Que estavam Jesus e os apóstolos caminhando e tinha lá um cachorro morto já em decomposição, né? Todos, né? O cheiro, tudo ficavam, né? Enojados, enquanto Jesus não se abalou e foram ainda falar para Jesus: nossa, mestre, olha que cheiro, não sei o que. E Jesus simplesmente olhou para eles, olhou para o cachorro e falou: mas vejam só, ele tinha dentes perfeitos, os lindos os dentes dele. Então é a maneira da gente enxergar, ver as coisas boas e chegar ao lado bom das coisas. A indulgência nos leva, quando preciso, a esclarecer a outros sem magoar ou ferir, e a compreender as deficiências e todos sem pruridos, escrúpulos de falsa superioridade. Então, a gente, através da indulgência, a gente aprende a esclarecer para as pessoas, às vezes, que ela está seguindo pelo caminho errado, mas da maneira, com carinho, com amor, sem ferir, sem magoar, sem se achar superior àquela criatura. Porque eu tô vendo que ele está fazendo errado, então, não, isso não nos torna melhor do que ela. E a nossa função, sim, se puder, chegar lá e falar para a pessoa: olha, meu irmão, né? Da maneira, com todo o carinho possível, explicar a ela, né? Esclarecer a ela que às vezes ela está fazendo uma coisa errada e não está nem percebendo. Ela, às vezes a pessoa não está percebendo que está fazendo errado. Para ela, o que ela está fazendo é certo, né? Pois cada um de nós tem a sua verdade, tem a sua educação, tem o seu berço, né? Então fica a dica. Marcelo, mas eu estou falando a verdade. A verdade dói, mas a verdade tem que ser falada. Meus irmãos, uma das coisas que eu aprendi, principalmente com os irmãos do lar de Nazaré, em especial, um senhor muito amigo meu, né? Que passamos sempre muito tempo junto, indo nas cozinhas e tudo mais. Ele me falava: Marcelo, a verdade sim tem que ser dita, mas a verdade, quando você entrega para uma pessoa, você tem que prestar muita atenção o jeito que você vai falar para a pessoa, vai entregar essa verdade para a pessoa, né? Por quê? A verdade em si, né,
ela é igual a um diamante. É a verdade, é a verdade. O certo é certo, né? É igual a um diamante, uma riqueza. Esclarecer para a pessoa. Só que o que diferencia é a maneira que você entrega esse diamante para ela. Se você pegar esse diamante e tacar na cabeça dela, vai magoar, vai machucar. Mas você está falando a verdade, né? Você está falando a verdade. Mas machucou. Agora, se você entregar essa verdade para a pessoa, embrulhada, numa caixinha bonita, né? Embrulhada, né? Se entregar com todo carinho, com todo amor para a pessoa, essa verdade, aí sim vai ser um grande presente para ela. Vai ser de grande valia. Você não vai estar magoando, não vai estar machucando. Aí sim, você vai estar ajudando. Então prestemos atenção quando for falar, né? Trazer a verdade à tona. Lembremos sempre disso. É tal qual um diamante. Todo mundo quer saber da verdade. Mas a gente tem que prestar atenção na maneira que é entregar, com que é feita a entrega dessa verdade, né? Vai tacar na cabeça, vai jogar na cara, ou vai entregar com uma caixinha bonita, né? Toda adornada, né? Com lacinho e tal. Entende? Então, vejam a importância e a diferença. Isso é a indulgência. Também é indulgência. E é uma forma de a gente praticar a caridade. Caridade. Né? Quem tem contato com a doutrina cristã, uma das primeiras coisas que a gente aprende é isso, que a gente tem que praticar a caridade. É necessário a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. E a indulgência faz parte disso. Não sou eu que estou falando, é o Cristo. É o Cristo que está falando. Do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, escritos pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, na lição 113 tem um título: Busquemos o Melhor. Para não fugir, lógico, do assunto, é uma reflexão de Emmanuel em cima desse versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3, onde ele escreve palavras de Jesus, nosso querido Mateus, apóstolo Mateus. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Então, Emmanuel nos traz agora, Emmanuel, não sou eu, o estudo do, reforçando, né, o estudo desse versículo. A pergunta do mestre, ainda hoje, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Aquela pessoa que está errando, mas ela está caminhando, pé sangrando, ela está caminhando, ela está procurando, ela está buscando, ela não está parada. Ela está errando, mas pelo menos ela está buscando. Entende? A gente não sabe a natureza das pessoas, a gente não sabe de onde vem, para onde vamos, a gente não sabe nem da gente. Né? Então, às vezes, aquele irmão que está errando, mas ele está buscando. Ele não, e às vezes a gente que está lá falando, olá, olá, e a gente está parado. Não está fazendo nada. Ah, mas eu não estou fazendo mal. Mas também não está fazendo bem. Isso está errado, está parado. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. Veja então, né? A pessoa está lá, os pés sangrando,
mas ele está buscando a virtude, já está com as mãos calejadas, já levou um monte de pedrada, se magoou, se machucou, mas ele está seguindo. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Então às vezes a gente fica se pegando em detalhes, né? Falando português bem claro, cuidando da vida do outro e deixando passar as oportunidades que aparecem para nós. Por quê? Porque em vez de enxergar nós mesmos, nós estamos procurando, né, o argueiro no olho do irmão do lado. Aí aquela trave enorme dentro dos nossos olhos não deixa a gente enxergar as oportunidades da gente também seguir nessa jornada de virtude, de trabalho, de elevação. Então a gente se apega em coisa pequena. Vamos cuidar da vida dos outros e esquece da nossa. Tá certo? Não tá certo. Deixa que cada um segue o seu caminho. A gente tem que preocupar com o nosso caminho. A gente fica julgando aquele irmão que não tá tão bem quanto a gente, vamos dizer assim, né? Fica julgando. Né? E olha lá, colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem da nossa reflexão. Né? A gente não enxerga. Em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do passado, do pretérito, do passado, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Né? A gente fica preocupado, né? Escalar esse e aquele para ajudar, para trabalhar, para fazer alguma coisa. Mas aquele irmão ali, não sei não, hein? E não dá oportunidade. Não dá oportunidade nem de se aproximar. Né? E às vezes é aquele irmão que vai fazer a diferença. Né? E muito mais importante, quando a gente dá a oportunidade, aquela pessoa ela tem, através do serviço, ela poderia resgatar alguns débitos do passado dela. E como somos responsáveis, não sei se os irmãos já ficaram sabendo disso, mas eu vou falar, nós também somos responsáveis pelo próximo, né? Não só pela nossa vida, mas pela vida do próximo. Responsável em quê? Em auxílio, não em crítica, não em julgamento, mas em auxiliar, sempre que possível, né? Auxiliar alguém para que ela também possa ter oportunidade de se elevar, de trabalhar, de sentir o Cristo, sentir a utilidade de ser um servidor do Mestre. Olha só isso. E às vezes a gente julga, né, por causa do passado da pessoa, ou o que ela fez, ou o que ela deixou de fazer, não importa. Né, e acaba não abrindo uma porta para oportunizá-la dos trabalhos. Mesmo os trabalhos juntos conosco, não importa, seja lá qual for, né? O trabalho é trabalho. Né? Seja dentro de uma casa espírita, seja dentro de uma casa, num lar, ou seja dentro de nós mesmos, porque o maior trabalho nosso é trabalhar dentro de nós. Trabalhar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações, vibrações e o nosso falar. Eis um grande trabalho. Né? Tudo é trabalho. Então oportunizar o irmão trabalhar é levar o evangelho para ele também se sentir útil para Jesus.
Olha só, que benção. Então não podemos julgar, gente. Não podemos. Emmanuel diz: nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Quem que não tem imperfeição? Se fosse para só pessoas trabalharem perfeitas, pessoas perfeitas, ninguém ia trabalhar, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos temos nódulos de madeira, né? Pedras dentro dos nossos campos do coração, do cultivo do coração. E mesmo assim, temos que buscar o trabalho. Então aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, esquecendo as insignificâncias que lhe cercam a vida. Tem que aproveitar. Cada irmão disposto, a gente tem que, né, ajudar, impulsionar essa pessoa se sentir mais impulsionada, mais melhoria. Nós não sabemos o que vai ser amanhã essa pessoa. Não sabemos. Né? Como disse anteriormente, a gente não sabe nem da gente mesmo. Como que vai saber de um irmão? Ah, mas ele teve um passado, ele foi isso, ele fez aquilo. Não importa. Né? O que fez está feito. Não volta atrás. A gente vai ter que retificar. Mas o importante é que vai fazer de agora em diante. E se negar a oportunidade a um irmão que está de boa vontade, é um pecado. Né? E é um pecado a nós mesmos. Às vezes a gente achar que não tem capacidade, né, de trabalhar, de se envolver. Imagina, todos nós somos capazes. É a boa vontade, é a vontade de querer sentir Jesus mais próximo de nós. Sentir, ser útil para o Mestre. E como fazemos isso? Caridade. Já é um grande começo. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? Não é de uma existência não. De cada dia. Já pensou se Jesus também não nos desculpasse pelas nossas faltas? Ah, eu não falto não. Ah, mas nem aquele pensamentozinho maldoso quando assiste um telejornal ou quando conversa com alguém, aquele comentário maledicente. Jesus está vendo. E Ele nos desculpa a todo instante. Porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Entende? Então o que seria de nós? Então, como podemos, né, bloquear a passagem de um irmão de boa vontade? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Aí, é o que eu acabei de falar. Se nós queremos buscar essas virtudes, contando sempre com o amor, né, dos benfeitores, o amor de Jesus, nos amparando, como que nós vamos achar que a gente pode negar isso a alguém? Não podemos. Então, para fechar aqui, né? Emmanuel diz: consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz. Na edificação do bem e da luz. Essa é a tarefa. Edificar.
e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através de incessante renovação. Então, o que nós devemos fazer? Nos preocupar é com as nossas tarefas assumidas. Se o irmão que porventura assumiu também uma tarefa junto com a gente e ele não está querendo mais desenvolver essas tarefas, tudo bem, horas. Né? O que podemos fazer? Existe o livre-arbítrio, né? E todos temos esse poder, vamos dizer assim, né? Ah, não quero mais. Sim, cada um com o seu, né? Vamos dizer assim. Se a pessoa não sente mais a necessidade, né, de trabalhar junto, nada podemos fazer. Mas o que podemos fazer sim é dar continuidade aos nossos trabalhos. Cada um com o seu trabalho, se preocupando com o seu trabalho e esquecendo do irmão do lado. Às vezes necessita, né, uma reunião, uma conversa, né, um esclarecimento, como foi dito aqui no estudo, né, mas então que seja um esclarecimento caridoso. Né? Lembra do presentinho, do diamante, né? Entregar esse esclarecimento embrulhado, com muito carinho, entregar com muito carinho, com muito amor. Né? Porque amanhã podemos ser nós que estamos fazendo errado, né? E não estamos enxergando. E nós também não vamos querer que uma pessoa seja, né, entregue o diamante tacando na nossa cabeça. Pensemos nisso, meus irmãos. Indulgência. Eu também estou trabalhando bastante, né, nisso, indulgência em todos os sentidos, não só nos irmãos próximos, mas em todos os acontecimentos. Nós estamos passando por um, uma temporada um pouco complicada, né, no planeta, né, não é só no Brasil, no planeta Terra. Então temos também necessidade de indulgência, porque sempre vão aparecer aquelas coisas erradas que a gente vê sempre, né? Algumas é verdadeira, outra não, mas aparece. E a gente tem que aprender a ser indulgente. Isso tudo é aprendizado, meus irmãos. A gente tem que aprender, né? Não é fazer vista grossa. Não é isso. Mas é a gente aprender a compreender as dificuldades de cada um. Aprender a compreender a dificuldade de cada um. Indulgência, meus irmãos, é necessário. Ninguém é perfeito. Ali do lado tem alguém também que está apontando o dedo para a gente e está falando. Está falando também. A gente vai ficar chateado? Se a gente já tiver o conhecimento que nós não somos perfeitos, lógico, não vai se chatear. Né? Então, indulgência, meus irmãos, é uma das formas de caridade ensinadas pelo Cristo e na qual faz necessário todos nós. Então, que possamos sempre contar com a presença do Mestre em nossas vidas, sentindo-nos sempre impulsionados a cumprir com os teus ensinamentos, sob o abraço acolhedor de todos os nossos queridos irmãos benfeitores, rogamos sempre a Ti, Mestre querido, que nos auxilie, nos ampare, nos proteja e que possamos, em um passo de cada vez,
alcançar, quem sabe, um degrauzinho no nosso ciclo evolutivo espiritual. Que o Senhor nos abençoe, abençoe nossas famílias, nossos entes queridos e a todos os irmãos. Muito obrigado por tudo, mestre querido, hoje e sempre, e que assim seja. Fiquem com Deus.